tem como você manter o seu foco 24 horas por dia. Aliás, não tem como você manter o foco em uma meta só durante um dia inteiro. Isso vai arrebentar a sua mente, vai gastar demais. Você tem como ter um propósito diário, você tem como trabalhar o seu dia inteiro em cima de um propósito, mas eventualmente não tem como, o organismo não aguenta ficar tanto tempo focado em uma tarefa só. Tá? Então, existem 3 grandes zonas de foco que a psicologia dos esportes estuda. São 3 as zonas de foco principais que um esportista tem no seu desempenho, enquanto ele está em ação. Vamos pegar aqui o exemplo. O exemplo que eu estudei é um jogador de golfe. Quais são as 3 zonas de foco de um jogador de golfe? A principal zona de foco, a zona 1, é no momento que ele está dando a atacada, ok? Ali todas as suas forças, toda a sua energia, toda a sua atenção está focada, está direcionada para a realização de uma meta, atacada perfeita. Independente se é uma atacada de curta distância, de longa distância, ele tem que estar com todas as suas energias em um ponto de foco só. Essa é a chamada zona de foco número 1. Zona de foco 1 é a mais central. A zona de foco 1, por exemplo, um neurocirurgião no momento crucial da cirurgia, ele tem que estar 100% concentrado, mas ele não vai estar 3 horas com 100% concentrado. Eventualmente, ele vai ter algumas operações que ele deixa para a equipe dele, ok? Dentro dessa zona 1, é uma zona que normalmente dura alguns segundos, no máximo alguns minutos, porque o seu cérebro não aguenta funcionar o tempo todo nesse nível de concentração. Tem um cara, que é um dos poucos que eu conheço que tem sobrenome mais complicado que o meu, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, que é um cara que escreveu um livro sobre o estado de fluxo. O que é esse estado de fluxo? Sabe aquele momento em que parece que o tempo para? Você está fazendo as coisas com uma concentração tal que você não escuta nada fora, você não vê o tempo passar. Isso, a zona 1 trabalha com isso, ok? Como você não tem como estar na zona 1 o tempo todo, existe uma chamada zona 2 de foco. O que é essa zona 2? Imagine que a zona 1 é o centro de um círculo, a zona 2 é a que está logo vizinha a ela, um pouquinho maior do que ela, com a zona 1 dentro. O que se faz nessa zona 2? No exemplo do golfista, é o momento que ele está do lado da bola que ele vai dar a atacada e ele está tomando as decisões estratégicas, que taco usar, qual força usar, qual o swing que ele vai usar, qual a direção, qual o efeito que ele vai pôr na bola. Tudo isso são as decisões táticas, as decisões que vêm imediatamente antes da ação, ok? A zona 2, a qualidade do seu desempenho na zona 1, quando você está com 100% do foco, ela é totalmente proporcional à qualidade das suas decisões na zona 2, ok? E existe uma chamada zona 3 de foco, onde o teu foco está um pouquinho mais, o teu foco está um pouquinho menos concentrado, mas você ainda está ligado àquela sua atuação. Voltando ao exemplo do jogador de golfe, quando ele está se deslocando entre um buraco do golfe e o outro, ele está estudando o terreno, ele está estudando o clima, a velocidade do vento, ou seja, não são decisões imediatas que ele precisa ter, ele não vai ter uma ação imediata, mas naquele momento ele precisa continuar ligado ao seu jogo, porque senão ele perde a concentração. Perdendo a concentração, fica muito mais difícil ele entrar em qualquer uma dessas 3 zonas de foco. Ok, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, para a nossa rotina? Dentro do dia a dia de cada um de nós tem horários de pico de energia. Eu, por exemplo, eu tenho meus horários de pico de energia, de criação de ideias e estudo, mais ou menos entre as 5 da tarde e as 7 da noite, é um horário que eu crio bem, que eu escrevo alguns artigos muito bem, não sei qual é a razão, eu sei que nesse horário eu crio bem. Eu tenho umas certas dificuldades de me concentrar de manhã ou muito tarde da noite. Logo após o almoço tem aquele ritmo circadiano que baixa um pouquinho a nossa energia, enfim. Existem certos horários do dia onde eu consigo me focar mais na criação de conteúdo.
Existem certos horários do meu dia a dia onde eu posso ter uma concentração maior em desempenho físico, por exemplo, alguma coisa que necessite a minha coordenação motora. Cada um de nós tem horários do nosso dia que normalmente você tem um pico de energia maior. Qual que é o grande segredo? Atuações, ações, decisões que você precisa fazer, que necessitem que você tenha uma zona de foco 2 ou até 1, o ideal é você encaixar essas atividades dentro do seu horário de maior pico de energia. Porque daí você consegue aliar o seu organismo, o seu funcionamento cerebral funcionando no seu melhor estado, com aqueles momentos onde você precisa estar em um desses 3 estágios de concentração, de foco, ok? Então, vamos supor, eu vou escrever um artigo às 6 horas da tarde, um pouquinho antes de sair daqui do escritório, então logo que eu chegar lá em casa eu rascunhar um artigo. Se for escrever às 6 horas da tarde, a minha zona de foco 1 tem que ser às 6 da tarde, eu preciso estar 100% concentrado, o meu ambiente precisa estar preparado para isso. Preparar o ambiente, eu começo uma meia hora antes. Os papéis que eu vou usar, o computador, ligar o ar-condicionado do meu home office, todas essas questões eu faço um pouquinho antes, porque a zona 2 ela vem um pouquinho antes da zona 1. Eu não posso ficar perdendo tempo arrumando esse tipo de detalhes no momento que eu preciso estar na zona 1 de foco. E o que é a zona 3 de foco? Mais ou menos 1h30, 2 horas antes, eu já preciso estar me livrando de outras coisas que me distrairiam e já preciso começar a trabalhar mais ou menos nas decisões, na linha de raciocínio do artigo que eu vou usar, ok? Então, revisando, a zona de foco 3 é um momento em que você está tomando decisões a respeito de alguma tarefa, alguma decisão que você vai tomar, mas você não é o momento ainda de você estar 100% focado, você está preparando o terreno. Zona de foco 2 é um pouquinho mais próximo do momento que você vai entrar em ação. São as coisas essenciais que você vai precisar para realizar a tua tarefa. Então assim, meia horinha antes, 15 minutos antes, você prepara todo o terreno. E faça de tudo para o momento em que você entrar em ação, onde a sua zona de foco precisa ser 1, tudo está preparado para que você consiga concentrar 100% na tarefa em ação. Assim você aumenta a tua produtividade, você diminui a possibilidade de você realizar erros e você consegue inclusive estabelecer para as outras pessoas que trabalham com você qual é o horário em que você precisa estar 100% concentrado nisso. Ok? Você tem um protocolo, você tem uma ação a ser seguida.